Então a gente vai falar sobre um tema do doping na odontologia que tem muitas dúvidas e está muito correlacionado com indivíduos que atendem pacientes atletas amadores e profissionais, principalmente clubes ou, se não, atletas que eles vão fazer testes de dopagem. Para a gente entender isso melhor, não teria como não trazer uma pessoa que domina isso muito, estuda isso. Em 2021, eu me tornei a famosa paciente bariátrica e nos primeiros 15 dias de cirurgia... E aí, Lucas? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tranquilo? Ouvindo jóia, nota 1000. E você? Então, tá ótimo, então. Lucas, muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou meio que te apresentar, mas depois você se apresenta e corrija alguma coisa, tá? Claro, eu estou até com os problemas. Bom, o Lucas, quando eu entrei no mestrado, você estava na graduação, né, Lucas? Então, Estou rápido. a gente passou rápido, hein? A minha orientadora de mestrado é a Neide Couto, que hoje foi orientadora de mestrado e atual orientadora de doutorado também do Lucas, né? Porque a gente trabalha muito nessa linha de odontologia do esporte. E com o passar do tempo, eu fui te acompanhando e eu vi que você se interessou muito sobre o assunto de doping, né? E eu acho que isso é um assunto que ainda é pouco falado, e eu fiz até uma enquete ali no Stories agora, e poucos dentistas conhecem, né, que a odontologia pode prescrever algum medicamento que pode causar problemas para o paciente atleta. Então, não tinha como eu não te convidar aqui, que eu sei que você domina muito bem esse assunto, você pesquisa, você estuda sobre isso. E, então, seja muito bem-vindo. Eu sei você é dentista do esporte, dentista do São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, torce para o São Paulo, mas não tudo bem. Lucas, seja muito bem-vinda, você pode se apresentar aí, mas eu acho que eu queria começar esse bate-papo nosso com uma pergunta, acho que óbvia, né? Que é a primeira de todas, assim, o que seria doping? Né? Então, eu vou passar a bola para você fica à vontade de se apresentar, corrija alguma coisa que eu tenha falado, mas eu acho que essa é a pergunta para a gente ir alinhando. O que seria doping? Maravilha, Andréia. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, pelas palavras também. Nós já se conhecemos aí há um bom tempo, como você falou, né? Quando a gente se conheceu, você no mestrado e eu acho que na minha primeira iniciação científica, né? Depois daquilo ainda fiz mais 3, 4 no total, depois mestrado, especialização, doutorado em andamento, agora como professor do curso de especialização em odontologia do esporte da Fundecto, da USP. Para mim é uma satisfação estar presente aqui hoje e ter percorrido esse caminho árduo e longínquo, né? Porque você, assim como eu da pesquisa, nós da academia, vamos dizer, a gente sabe os percalços que a gente passa, né? Muitas vezes a galera gosta só de olhar o lado bom, vamos dizer assim, do louvor, mas ninguém imagina os perrengues que a gente passa, né? E eu acho que é válido destacar isso porque nós não chegamos até aqui do nada, né? Foi um trajeto, um caminho e uma carreira construída até aqui. Você vê, esse ano eu estou completando 10 anos de USP. Eu brinco, Eu vi lá seu post. eu brinco no nosso departamento que eu sou mais novo e ao mesmo tempo mais velho, porque 9 anos de departamento, mais apenas 28 aninhos de idade. Mas ralei pra caramba até aqui, dentista do São Paulo Futebol Clube, apesar de ser time rival ao seu, né? Mas é isso aí, vamos sempre em frente. Então, é uma alegria, uma satisfação estar presente contigo aqui hoje, poder fazer esse debate-bola e a galera que tiver dúvidas aí no decorrer da nossa fala pode ficar à vontade. Muito bem, o que é doping? Então, já voltando para a temática da nossa discussão aqui hoje, doping, na verdade, é o seguinte, são necessárias duas das 3 características a seguir que eu vou descrever aqui para que uma substância ou um método seja proibido por doping. Então, como eu disse, acabei de dizer, substância ou método. Então, tem gente que acha que só substância é proibido, não método. Alguns métodos que eu também vou elencar aqui
são proibidos por doping. Mas quais são essas características? Possibilidade de aumento de desempenho, risco à saúde e a transgressão ética. Então, se duas dessas três substâncias ou métodos se caracterizarem por isso, nós temos um caso, então, de doping positivo, né? E quais são, então, as substâncias proibidas por doping? Bom, a WADA, antes de eu falar de quais substâncias, de quais métodos, é importante a gente falar da WADA, né? Que nada mais é que a entidade máxima que rege a lista de substâncias e métodos proibidos para os atletas profissionais. Então, a WADA revisa e atualiza todo dia 1º de janeiro de cada ano a sua lista com substâncias e métodos proibidos por doping, né? A WADA surgiu no ano 2000, foi um marco histórico do combate ao doping no esporte, mas os primeiros casos de doping, eles foram reportados da época das Olimpíadas de Atenas, na Grécia, 1896, né, que marca o início da Idade Contemporânea. E de que forma, né, esses casos foram reportados? A partir do uso da estricnina, que era uma substância utilizada pelos atletas através de um chá de ervas dessa substância. E os atletas acreditavam que bebendo esse chá de ervas de estricnina, eles iam ter um reforço do seu estado psicológico, de atenção e concentração ali nos jogos, né? Então, é um tema de fundamental importância, não apenas recente, mas nós estamos falando de 1896, não sei quantas centenas de anos atrás, né? E a partir disso foi, obviamente, se tendo uma preocupação cada vez maior. Nessa época dos anos 1900, 1960, eram pouquíssimas substâncias proibidas, né? Realmente, os estimulantes, as anfetaminas. Hoje a gente tem uma gama de substâncias que constam na lista da WADA. Então nós temos os estimulantes, os narcóticos, os glicocorticoides, né, as anfetaminas, os anabolizantes. E os métodos proibidos, quais são eles? Primeiro, a manipulação físico-química. E aqui é válido destacar, André, o seguinte: a simples posse, por exemplo, de uma caixa de Neosaldina, que a gente sabe que a Neosaldina é proibida por doping, tem ali o isometepteno, que é um estimulante do sistema nervoso central. A simples posse de uma caixa de Neosaldina já configura um caso de doping positivo. Então, vamos colocar aqui o seguinte cenário. Está lá o oficial de controle de doping no vestiário aqui do estádio do Morumbi, antes de uma partida de futebol, e os atletas estão lá no campo já aquecendo para o jogo, e o oficial de controle de doping está circulando ali pelo vestiário. Se ele avistar uma caixa de Neosaldina dentro da mochila de um atleta, aquilo já se configura como um caso de doping positivo. Então, a manipulação física e química é um método proibido. Segundo método é a manipulação de componentes sanguíneos. Nós tivemos um caso bastante emblemático que foi de um time feminino de handebol da Romênia, que você deve já ter ouvido falar desse caso, onde o médico dessa equipe propôs uma técnica de instalação de um catéter diretamente
na corrente sanguínea dessas atletas e emissão dos feixes de laser de raio-x, com a promessa de que isso iria o quê? Aumentar a rapidez de recuperação física dessas atletas. Só que isso é uma condição proibida. Por quê? Porque houve manipulação de componente intravascular. O problema aqui não foi nem o laser, né? Se fosse utilizada, por exemplo, a técnica do ILIB, já amplamente difundida na odontologia, ou seja, a emissão dos feixes de laser superficialmente, sem componente sanguíneo envolvido, não haveria nenhum problema. Aqui, a questão foi o método utilizado. E o terceiro método proibido pela UADA é o doping genético, que aí é uma questão polêmica também, muito mais complexa, né? Até os exames de detecção passíveis para observar ali alguma manipulação de elementos gênicos é muito mais custoso, muito mais complexo. Eu Então a gente lembro, Lucas, que eu acho que quando. Porque o Lucas ele faz doutorado na USP, né? Então, na época que eu estava no mestrado, eu acho que a USP é uma das poucas faculdades que tem a odontologia do esporte com uma disciplina hoje é optativa, mas tem essa opção, mas tem uma parte também que é falada dentro da área de prótese buco, né? Que a Neide Couto ministra. E eu lembro que, acho que é o Maurício, né, que provavelmente você acompanhou muito ele, que ele falava também sobre isso. E eu lembro que ele contou que essa questão de manipulação, antigamente teve, eu não lembro se eram as mulheres que engravidavam, alguma coisa nesse sentido, justamente para estimular mais oxigenação e depois abortava. Eu não lembro se era o país que fazia isso, era alguma coisa nesse sentido, né? porque a partir disso a mulher teria, vamos dizer, um aporte de oxigênio para as células, né, musculares, vamos dizer, e com isso uma tendência à melhora do seu desempenho. O professor Maurício, que é um ícone, né, uma sumidade na área do doping, ele é responsável pelo laboratório de análises clínicas e toxicológicas lá do Instituto de Química da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que inclusive ministrou aula sobre doping para os nossos alunos da especialização. Eu também tive a oportunidade de ministrar uma aula. O Bruno Gomes, que é um colega meu também, que virou um amante, assim como eu, do doping, né? Na odontologia do esporte mais especificamente, e tiveram também aula com o Dr. Fernando Solera, que é também há mais de 40 anos atuando aí à frente dessa questão e combatendo com veemência os casos de doping. Então são caras que inspiram a gente, né, André? Que tem um conhecimento assim fora da curva e que se tornaram parceiros nossos, né? Você vê, nós temos uma aluna no curso de especialização que é a Thalita, que ela também ficou assim vislumbrada com o tema. Inclusive, ela escolheu esse conteúdo para tocar o TCC dela, né? E aí nós chamamos o Dr. Fernando Solera junto para ser colaborador. Então, a gente gosta disso, né? É o que eu costumo dizer, na vida ninguém é ninguém sem ninguém. Então, a gente tem que sempre cultivar as pessoas boas ao nosso redor, as pessoas, né, que tenha os mesmos princípios que o nosso. Você vê, você comentou do artigo do doping na odontologia do esporte, você vê como o tempo passa. Pô, parecia que foi ontem que nós publicamos esse artigo, foi em 2020, foi na pandemia, né? E aí foi um trabalho bacana porque foi fruto da iniciação científica que eu fiz em 2018, ano de Copa do Mundo, né, que teve o caso do Guerreiro, que foi flagrado no exame antidoping. O Guerreiro, na época, jogador do Flamengo, atacante peruano. E qual que foi a grande questão desse nosso trabalho, né? André, não sei se eu se eu tô voando muito aí, se eu tô viajando demais, você me traz de volta aqui para a Terra, tá? Tá bom. Não, pode deixar, vou conduzindo. Eu sei Pode ir falando. embora até meia-noite falando aqui.
Eu tô... Mas esse trabalho foi um trabalho legal porque a gente quis justamente observar quais os medicamentos que o cirurgião dentista prescreve rotineiramente no dia a dia clínico e verificar se tem ou esse medicamento teria alguma substância proibida por doping, né? Então nós enviamos um questionário através das redes sociais aos dentistas que aceitaram participar da nossa pesquisa e imbuídos de pandemia, né? Quer dizer, a coisa aflorada, ninguém sabendo para onde que iria caminhar. Então, nós partimos para um questionário e aí, nesse questionário, nós pedimos para eles elencarem, os cirurgiões dentistas, quais os 5 medicamentos mais prescritos na sua rotina profissional, entre anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, antifúngico, ansiolítico e miorrelaxante. E nós nos deparamos com aquelas respostas e comparamos com a lista da WADA. Então, fomos verificar o princípio ativo de cada medicamento indicado no questionário e se poderia conter ou poderia estar contido ali na lista da WADA algum deles. E foi uma surpresa para nós, né? Porque apareceu uma gama de medicamentos. Então, dexametasona, betametasona, dentre os anti-inflamatórios mais comuns assim na odontologia. Apareceu Tilex, né, como analgésico. Pô, Tilex a gente quase toda hora está prescrevendo aí. Né? Na própria Neosaldina também. Apareceu o que mais de polêmico? Apareceu o Otosporin, antibiótico, que eu sei que o pessoal lá do sul ainda usa até como medicação intracanal. Na época, eu conversando com o Dr. Fernando Soleri, com o professor Maurício Ionamini, falei, poxa, mas quer dizer que então se o cirurgião dentista usar o Otosporin como medicação intracanal, no caso de tratamento endodôntico, vai ter o risco de doping? Eles falaram sim, né, porque vai entrar ali pela corrente sanguínea. Que mais? O Candicor apareceu, pô, frequentemente o cirurgião dentista prescreve para tratamento da candidíase oral, né? A própria Ritalina também, cujo princípio ativo é o metilfenidato, que eventualmente o dentista prescreve para aquele paciente mais ansioso, né, pré-cirurgia. Ritalina é um estimulante do sistema nervoso central. Então foi uma surpresa para nós, assim, a gente se deparar com essa gama de medicamentos que não devem ser prescritos para os atletas profissionais sob risco de doping. E uma questão interessante também em cima disso é a seguinte: você, assim como eu, você sabe que nós na pós-graduação lá na USP, a gente é exigido pra caramba para publicar em revista internacional, né? Não, artigo tem que ser em revista 1, mas esse trabalho em específico nós fizemos questão de publicar numa revista nacional, que é a revista da PCD, revista da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, que é uma revista aqui do nosso estado, mas que tem um alcance importante por todo o nosso país. Né? E a ideia da publicação desse trabalho foi que justamente isso servisse como um guia para os cirurgiões dentistas que eventualmente venham a atender atletas no seu dia a dia do consultório e talvez nem saibam o risco que eles podem estar correndo, não só de trazer prejuízos para a carreira do atleta, como para a sua própria carreira profissional, né? Lucas, mas assim, então para situar assim um pessoal, quer dizer que vamos pensar hoje no futebol. Os atletas eles sabem que todo jogo alguém vai ser testado. Eu vou falando aqui, e você vai me explicando, tá? Então, assim, eles não sabem quem vai ser. Então, todo jogo que acontecer, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, algum atleta é sorteado, é assim que funciona, algum atleta é sorteado para fazer esse teste de dopagem. É assim que funciona nesse sentido. Isso a gente pode ampliar para todas as competições que envolvem esse teste essa questão de antidoping. É assim que funciona?
Ou não? Geralmente a gente já sabe quais que são as competições pré-estabelecidas para isso. Eu queria entender como que é que funciona essa questão do doping em si. Porque pelo que eu lembro, né, do que eu sei, não é que o dentista ele necessariamente seria proibido. Ele pode, em algum caso, ter que usar e aí ele pode se munir de algumas ações para poder utilizar, ou não. Hoje já, Hum. né? Então eu queria que como é que funciona essa questão realmente da análise do doping? Eles escolhem alguém por sorteio, ou o cara que chega lá e fala, não, eu quero testar você. É início do jogo ou é pós-jogo? Como que funciona isso? Boa. Existem dois tipos de controle antidoping. Então, isso é uma coisa. Controle em competição, que ocorre logo após o término de uma competição. Seja na natação, seja no futebol, seja no vôlei, seja no handball. Estou falando tudo isso categoria profissional, Uhum. né? No futebol, especificamente, nós temos controle antidoping desde as categorias sub-15. Então, sub-15, sub-17, sub-20, profissional. Muito bem. Controle em competição e o controle fora de competição, ele pode ser realizado a qualquer momento, ou na residência do atleta, ou durante os treinos, ou até mesmo antes de uma partida, tá? Como é que é feito esse controle antidoping? Geralmente por sorteio, tá? Então no futebol, estou falando futebol porque é o que a gente tem um apelo midiático maior e maior investimento financeiro, enfim. Mas a cada jogo, um atleta de cada equipe é sorteado aleatoriamente. Mas esse atleta também ele pode ser escolhido para fazer o exame antidoping se eventualmente surgiu alguma suspeita em relação a esse atleta. Então, por exemplo, um atleta X foi visto sábado à noite numa balada com ali pessoas ao seu redor, né? E alguém avistou um indivíduo próximo desse atleta usando uma substância proibida, uma cocaína, por exemplo. Ou até mesmo ter avistado esse atleta utilizando uma substância proibida. Então, esse indivíduo pode trazer à tona esse fato, acionar a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, a ABCD, e esse atleta ser escolhido para fazer o exame antidoping, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, outra questão que você mencionou aí de fundamental importância é a seguinte: vamos colocar uma questão em que um atleta possui uma condição sistêmica específica em que se faz necessário a esse atleta utilizar uma substância para tratar a sua condição sistêmica e essa substância ou esse medicamento contenha uma substância proibida por doping. Aí o profissional, no caso o médico do atleta ou até mesmo o cirurgião dentista do atleta, precisa solicitar uma autorização de uso terapêutico, famosa AUT, onde o atleta, juntamente com o profissional responsável, vai preencher. Então, eles vão baixar o formulário de inscrição lá do site da ABCD, imprimir, preencher esse formulário com uma gama de questões que devem ser respondidas. Então, tem um campo específico para o atleta preencher e um campo específico para o profissional, médico, cirurgião dentista preencher, né? Onde deve ser indicado por qual razão
o atleta necessita especificamente desse medicamento que contenha uma substância proibida por doping. Se existe outro medicamento, talvez com um outro princípio ativo, mas com efeito semelhante, justificar o porquê da solicitação de uso de um medicamento proibido. Aí o médico do atleta vai elencar qual é essa condição sistêmica que o atleta possui, com que frequência ele utiliza essa medicação, qual a dose utilizada, qual a via de administração, qual a duração do tratamento dessa condição, né? Então, são questões assim bastante singulares e que não só o atleta deve estar atento a isso, mas como todo o pessoal por trás ali, vamos dizer assim, da equipe multiprofissional, né? E não só de equipe multiprofissional, família, né, do atleta, amigo, todos que estão ali, vamos dizer, no seu entorno. Porque as pessoas têm que entender, né, Lucas, que assim, um atleta ele não pode sair pegando remédio dos outros, né? Porque a mãe falou, toma esse remédio que tem que tomar. E o dentista ele tem que entender que se cair no doping, né, ele pode ser corresponsável e ser criminalmente, né, que eu lembre, responsável caso ele seja condenado desse uso. Caso ele não faça esse guia, né, ele faça esse pedido de autorização e utilize, e esse atleta seja pego no doping, o dentista ele vai responder junto com o atleta o porquê disso que aconteceu, né? Eu lembro que tem mais ou menos nesse sentido, né? Sem dúvida. Até, inclusive, uma questão muito importante em cima da UT é a seguinte. Às vezes o atleta fez o exame antidoping, sabe que usou uma substância proibida e aí vai e solicita a UT. Não, isso obviamente é solicitado com antecedência. Então, se usa realmente um medicamento que ele precisa usar e que seja proibido, obviamente essa solicitação tem que vir muito antes, tem que ser feita com antecedência. E interessante essa questão que você comentou também, pelo seguinte, a gente sempre olha pela ótica do atleta, né? Mas eu já pensei também pelo olhar da instituição. Então, nós, até mesmo no São Paulo, em 2021, acho que foi 21, que um atleta nosso foi pego, né, no doping, com o uso de uma substância proibida. E eu lembro do esforço que o clube fez para trazer esse atleta. Quer dizer, deixou de fazer investimentos em jogadores, deixou de apostar em outros atletas, né, para contar com aquele cara, né, quer dizer, ofereceu tudo de bom, do melhor, de tudo aquilo que vai contribuir para o seu desempenho, para o seu rendimento, e aí o clube acaba sendo penalizado. E eu lembro que era um caso bem emblemático, assim, acho que o contrato do cara era de 3 anos, ele tinha jogado acho que 6 meses só aqui, e aí caiu no doping, foi suspenso por 2 anos, e aí quando ele ia voltar da suspensão, o contrato já ia estar em vigência final. Quer dizer, o clube fez um baita esforço, investiu, acreditou nesse cara, e aí, então por isso que é uma questão muito polêmica. E aí a gente entra num outro tópico também, que é doping voluntário versus doping involuntário. Então, doping voluntário é aquele caso em que o atleta sabe que tal substância é proibida e ainda assim ele utiliza aquilo.
e o doping involuntário, quando, obviamente, o atleta talvez não saiba que aquela substância é proibida, que também é uma questão muito polêmica, dizer sabe ou não sabe, né? E aí acaba até entrando nas questões jurídicas da coisa, né? Que obviamente quem vai julgar é o Tribunal de Justiça Mas, Desportiva. mas o atleta, assim, a gente vê que ele sempre alega que ele não sabia, né? Na verdade, é sempre uma defesa, né, essa É alegação. muito, Eu acho que os últimos, assim, me corrija também se eu estiver errada, que eu lembro, eu tô pensando agora, últimos casos, assim, que a gente teve aqui de brasileiros, o Gabigol, que eu lembro, assim, que teve alguma coisa nesse sentido, a Rafaela, né, que ela foi suspensa das Olimpíadas de Tóquio, não sei se você lembra mais algum, e realmente, gente, isso, assim, afeta a carreira do atleta, porque ele vai ter que ser, se ele for condenado, né, depois de passar por todas as instâncias de julgamento, ele vai ter que parar por um bom tempo, né? E isso às vezes um atleta que ele não está treinando, um atleta que ele não está competindo, que é queda de rendimento, você já perde o fio da meada, e a gente sabe que a carreira do atleta ela é curta. Não é assim, 2 anos parado é muito tempo. Né? Não é porque é 2 anos, é porque a carreira dele é curta. Então, 2 anos é realmente um tempo prolongado. Então, a Rafaela, por exemplo, ela teve que ficar parada e para depois voltar e ter todo esse pique de novo, esse gás novamente para poder treinar para poder estar aqui. Mas eu lembro que ela alegou categoricamente que ela não sabia e que ela usou e eu vi que a maioria, assim, depois eu fui dar uma lida, a maioria sempre vai optar por essa defesa, né? Então é algo. Agora, se vai dar para saber se realmente ele não sabia ou se ele sabia, aí por isso que tem que ter um tribunal para julgar, né? Você sabe, André, que interessante essa questão que você está comentando, que eu conheço até médicos oficiais de controle de doping que estão indo fazer direito, faculdade de direito, para se especializar em justiça desportiva e entender melhor o outro lado da coisa nessas questões de julgamento envolvidas. Então, esse caso da Rafaela Silva foi um descongestionante nasal que ela utilizou e que tem um efeito broncodilatador, né, e que é uma substância proibida por doping, é ali uma substância estimulante também do sistema nervoso central. Ela até chegou a perder a medalha de ouro na época, né? Foi polêmico o caso. E esse